Um bom dia. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia nesta sexta-feira, 7h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 22. Bom dia para todo mundo. Bom dia aí para vocês que estão entrando agora. Abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 22. Já vão pegando aí seus lápis, suas canetas, seus marca-textos. Se ajeitem aí onde quer que vocês estejam. Porque hoje o bicho vai pegar. Enfim, antes de começarmos então, vamos fazer uma oração. Vamos pedir a presença de Deus. E aí começaremos o estudo. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Agradecemos imensamente porque o Senhor é quem o Senhor é. O Senhor é Criador, o Senhor é mantenedor, o Senhor é soberano, o Senhor é misericordioso, Pai. O Senhor nos concede bênçãos que nós nem conseguimos contar. Agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Agradecemos porque o Senhor tem misericórdia de nós. Agradecemos, Pai, porque somos tão pequenos e o Senhor ainda tem tanto amor conosco. Agradecemos pelo teto, agradecemos pela noite de sono, agradecemos pelo despertar nessa manhã com vida, com saúde, com paz, com segurança. E agradecemos, Pai, porque mais uma vez, mais um dia, nós temos a oportunidade, o privilégio de estudarmos a Tua Palavra, Pai. E hoje, ao abrirmos no capítulo 22 de Gênesis, queremos convidar o Teu Santo Espírito para estar conosco, para nos dar a Sua sabedoria, para nos dar o Seu entendimento, para nos dar a compreensão do que nós iremos ler e estudar aqui, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e seja também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por amor de Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Se vocês não abriram ainda, abram aí em Gênesis capítulo 22. Ontem nós estudamos 3 grandes assuntos que aconteceram ontem no capítulo 21. O primeiro grande assunto foi o nascimento de Isaac. Isaac nasce, o filho da promessa finalmente nasce 25 anos depois que Deus tinha prometido para Abraão o nascimento. Demorou um pouquinho, tiveram percalços no meio do caminho. Abraão e Sara tentando dar um jeitinho com Agar, Abraão e Sara mentindo para reis, enfim, foi um trajeto de 25 anos bem acidentado, mas enfim Isaac nasce. E aí começa a intriga. Ismael começa a rir de Isaac ali, começa a tirar sarro de Isaac. Sara pede para Abraão expulsar Ismael e Agar. Abraão fica triste, mas Deus conforta Abraão, fala assim, pode mandá-lo embora, que eu estou cuidando deles. Então Abraão manda Agar e Ismael embora. E aí fala que desculpa, fala que Ismael passou a viver no deserto de Parã e a sua mãe encontrou uma egípcia para ele e ele virou um flecheiro. Então já diz aqui um pouquinho do que virou Ismael. E depois rola um acordo entre Abraão e Abimeleque sobre fazem uma aliança, repartem animais, fazem todo aquele ritual que Deus tinha feito com ele. Uma questão também dos poços ali, Abraão tinha cavado um poço e tinha sido tomado, enfim. Agora vem o capítulo 22. E antes de começar a ler, eu só queria dar falar algumas coisas desse capítulo. Esse capítulo, na minha humilde opinião, ele é um dos capítulos mais incríveis que existem em todo o texto bíblico. O capítulo 22 é uma obra de arte,
capítulo 22 conta uma história incrível. Muitos autores, muitos teólogos, filósofos, inclusive, cristãos dizem que seria uma loucura nós queremos abordar o capítulo 22 em um sermão de 30, 40 minutos. Nós vamos nos propor aqui a fazer até menos. Esse capítulo, ele tem tantos detalhes, ele tem tantas facetas, ele tem tantas coisas que, cara, realmente demoraríamos muito, muito, muito se fôssemos analisar todos os detalhes, as minúcias dessa história. Que hoje, obviamente, com o tempo que nós temos, eu vou me propor a deixar aqui só alguns detalhes, abordar algumas características do texto que me ressaltam os olhos e que podem ressaltar os olhos de vocês também. Então, é bom sempre vocês terem a canetinha de vocês, para vocês grifarem, para vocês fazerem anotação. O negócio é que, enfim, outro detalhe muito importante, essa história que acontece com Abraão e com Isaac é uma história única. O que Deus pede para Abraão fazer aqui, a situação que acontece aqui nesse capítulo 22, não é repetido em nenhum outro momento, em nenhuma outra história, com nenhum outro personagem bíblico. É uma situação completamente única. Não há repetição, não existe outra. O que torna essa história ainda mais única. Mas vamos começar a ler, e aí eu vou apontar. Se eu passar do tempo hoje, tá, gente? Me perdoem, mas enfim. Vamos lá. Na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional, Gênesis 22 começa assim. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Esse passado algum tempo aqui, existem muitas vertentes de teorias, né, de quanto tempo se passa entre o capítulo 21, entre o nascimento de Isaac e o desmame do Isaac. Lembra que Isaac, quando eu falei ontem que era costume dos povos ali do Oriente Médio, daquela região, desmamar seu filho aos 3 anos de idade. Alguns autores colocam a idade aqui de Isaac no capítulo 22 com 17 anos. Outros colocam com 25. Outros colocam com 33. Outros ainda, a tradição rabínica, coloca a idade de Isaac aqui com 37 anos. O fato é que não importa, importa que Isaac já era um homem. Isaac não era uma criança. Isaac não era um menininho. O mínimo aqui aceitável das idades e de tudo que eu estudei, o mínimo que eu li aqui da idade de Isaac era 17 anos. Então, fica entre 17 e 35 anos. Isaac já era um homem. E coloca aqui que Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe, Deus chama Abraão. E Abraão responde imediatamente, eis-me aqui. O eis-me aqui, ele é repetido 2 vezes. Lembre-se das repetições, lembrem-se das repetições no texto. O eis-me aqui que Abraão coloca é um eis-me aqui de completa submissão. O eis-me aqui de Abraão é um eis-me aqui de fala, estou completamente aberto, confio completamente em ti, estou pronto. É um estado de prontidão, um estado de alerta e um estado de completa submissão a Deus. Esse eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Aqui Deus ele ressalta, né? Verso 2, ele toma seu filho, seu único filho, o filho da promessa, o filho que prometi para você 25, não, agora passou mais tempo,
filho que eu prometi para você há mais de 40 anos atrás. Você vai pegar esse seu filho e ele ressalta o seu único filho, mostrando que é o único filho da promessa, porque Abraão não tinha só Isaac. Abraão tinha Ismael. Aqui Deus faz questão de pontuar que era Isaac, o único filho dele, que era o filho da promessa, o filho que traria a descendência, o filho que a bênção viria. E ele coloca aqui, aqui é uma coisa muito linda, que é a primeira vez no texto bíblico que a palavra amor é colocado. Adão amava Eva? Com certeza amava Eva. Enfim, outros personagens anteriormente. Abraão amava Sara? Amava Sara. Outros personagens amaram aqui antes no texto bíblico? Sim, obviamente. Mas o incrível e o interessante é que o autor, Moisés, que a gente acredita que foi Moisés que escreveu Gênesis, ele escolhe aqui, esse momento, para falar dessa palavra, colocar a palavra amor. E o interessante é que a primeira vez que aparece a palavra amor no texto bíblico, ele vem da boca de quem? Ele vem da boca de Deus. E para descrever o sentimento do pai para com o filho. Vão prestando atenção. É Deus que nomeia o sentimento do pai em relação ao filho aqui. Antes disso, não existe a palavra amor na Bíblia, no texto. Falamos do texto bíblico. E quando a primeira vez que aparece, é Deus. É Deus que nomeia esse sentimento. E esse sentimento de pai para filho. O filho a quem você ama. E ele pede para ir para a região de Moriá. E aí fala ali, sacrifica-o como holocausto. O holocausto aqui é um sacrifício totalmente queimado. Prestem atenção. O sacrifício de holocausto era degola e queimado. Deus, nessa situação bizarra, nesse pedido completamente perturbador, pede para Abraão pegar o seu filho, seu único filho, a quem ele ama, para degolar e queimar. Abraão com certeza conhecia essa prática, porque os pagãos faziam isso muito, de oferecer filhos em sacrifício. Abraão sabia muito bem do que ele tinha que fazer. Verso 3. Isso aqui mostra que foi de noite. Porque olha só, na manhã seguinte, algumas versões colocam na madrugada. Abraão levantou-se, preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Notem aqui a repetição de seu filho, meu filho, meu filho. Grifem isso daí, quantas vezes vai aparecendo e vai se ressaltando e vai se reafirmando que era quem era. Filho, era o filho, era o filho. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abrão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abrão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abrão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abrão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abrão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Existem muitas coisas nesse bololô aqui. Mas eu queria reparar e ressaltar aqui algumas coisas. Primeiro,
A viagem até Moriá demorou 3 dias. Moriá, não vou dar spoiler por enquanto, onde que fica Moriá. O fato é que Abraão caminhou com seu filho mais de 100 quilômetros de onde ele morava até o local que Deus tinha indicado. Imaginem o que passava na cabeça de Abraão nesses 3 dias. Eu não tenho filho ainda. Eu só posso imaginar, porque quem tem filhos e está assistindo, ouvindo isso agora, com certeza vai poder falar muito mais com propriedade do que eu, de, cara, o que deve ter passado na cabeça de Abraão? 3 dias ali, aquela viagem, não foi uma viagenzinha próxima. Não foi algo que Deus falou para Abraão e não deu tempo de Abraão nem raciocinar direito. Tipo, ó, vai ali agora, imediatamente pega o teu filho e sacrifica. Não. Deus, para provar Abraão, deu 3 dias de viagem para Abraão remoer aquilo na cabeça dele. Abraão, cara, acho que se fosse eu, sei lá, eu ia tentar racionalizar, eu ia tentar achar que, Deus apareceu para mim à noite. Acho que eu comi um churrascão a mais à noite aí, acho que eu sonhei isso. Deus não falou comigo, eu devo estar brisando, eu estou sonhando. Não é possível que Deus tenha pedido para eu sacrificar, degolar e queimar o meu próprio filho, o filho da promessa. Não é possível. Eu ia inventar qualquer desculpa na minha cabeça para não seguir esse negócio. Abraão não. Abraão segue 3 dias aqui de viagem com o filho. No 3º dia ele vê, e olha que louco, no verso 5. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha a fé de Abraão nessa afirmação. Ele fala que depois deles adorarem, ambos voltariam. Olha a fé de Abraão aqui. Abraão, primeiro, lá atrás, ele ri da possibilidade do milagre. Abraão ri quando Deus fala que ele seria o pai. Aquele homem que antes ri da possibilidade do milagre, agora ele conta completamente com o milagre. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe em direção do que ele está indo. Mas ele aqui ele conta 100% com o milagre de Deus. Provavelmente ele estava lembrando do que Deus tinha falado para ele. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Lá do capítulo 18. Existe algo impossível para o Senhor? O fato é que Abraão diz para os servos que ele voltaria com o filho dele depois de adorar. Mesmo sabendo que ele iria sacrificar. Mesmo sabendo que ele iria degolar e queria queimar o filho dele. Ele sabia que ele iria voltar com o filho depois, cara. Ai, que fé é essa, cara? Abraão pega a lenha para o holocausto, ele coloca essa madeira nos ombros do filho. Ele coloca a madeira nos ombros do filho. Vão notando, vão grifando. Ele coloca essa madeira para o holocausto nos ombros do filho dele. E ele mesmo, Abraão, pega as brasas e o fogo e a faca. E aqui aparece, obviamente, né? Como sempre falo, obviamente, com certeza isso deve ter rolado antes, né? Mas aqui é a primeira vez que aparece um diálogo entre Isaac e o pai. Entre o filho e o pai. É aqui que aparece a primeira conversa entre os dois no texto bíblico. E ele chama o pai dele de meu pai. Aquela coisa carinhosa, já cortando o coração de Abraão. Meu pai. E aqui, um pouco antes, fala que os dois iam caminhando juntos.
E no verso 8 também fala, os dois caminhavam juntos, os dois juntos, a palavra em hebraico juntos aqui, dá a intenção de uma unidade, de um. Da ideia numérica de um. Pai e filho, eles eram um aqui caminhando. Os dois caminhando como se fossem um. Abraão levando a faca, o fogo, Isaac levando a madeira nos ombros. Isaac diz a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho. Meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ressaltando aqui sempre a relação de pai, filho, e os dois continuaram a caminhar juntos como uma unidade, como se os dois fossem um só. Verso 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Vamos parar aqui rapidinho. Existe o diálogo entre o pai e o filho naquele momento que nós lemos. A hora que chega o sacrifício, a hora que Abraão começa a ajeitar, não é mostrado nenhum diálogo. Não existe conversa alguma entre o pai e o filho. Isaac aqui poderia ter perguntado, poderia ter falado qualquer coisa. Mas Isaac fica mudo. Isaac fica calado. Isaac fica resignado. Abraão amarrando o filho. Abraão preparando o altar. Preparando a madeira. Coloca o Isaac amarrado em cima do altar, sobre a lenha. E aí Abraão levanta a faca para sacrificar o filho, para degolar o filho. Eu não consigo imaginar, eu não consigo... Não dá, eu não consigo pensar na fé e o que estava passando na cabeça de Abraão todo esse momento, cara. Abraão sabia que era através de Isaque que viria a sua descendência. Abraão sabia que era através desse único filho dele que viria toda a promessa que Deus tinha feito, mas no entanto ele estava ali, colocando o filho dele sobre a lenha, pegando a faca e indo degolar o próprio filho. Não dá, eu não consigo imaginar. Eu acho que se pedisse para eu fazer isso com a minha esposa, que não tem relação de sangue comigo, ela é minha esposa, nós casamos. Se Deus falasse para Deus, sacrifica a tua esposa, tua única esposa. Eu não sei, eu ia racionalizar, eu ia falar que eu estava brisando, que eu estava... Agora, se eu tenho esse sentimento com relação à minha esposa, imagina com o meu filho. Verso 11. E aí ele levanta a faca para cortar. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. De novo, eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. De novo, olha quantas vezes. Pode grifar aí, eu estou grifando aqui porque eu já tinha grifado outras, mas sempre aparecem coisas novas. De novo ressaltando, seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Quando a gente vai
lá em Hebreus 11, de 17 a 19, a gente tem um vislumbre do que Abraão... Cara, Abraão, na cabeça dele, nesse momento todo que ele estava levantando a faca, amarrando o filho, colocando em cima do altar, Abraão tinha certeza do que ia acontecer. E eu queria que vocês abrissem, se vocês quiserem abrir, né? Em Hebreus 11, de 17 a 19, fala assim: Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Verso 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A fé de Abraão era tanta, que ele sabia, na cabeça dele ele falou assim: eu vou matar o meu filho, eu vou degolar o meu filho, eu vou queimar o meu filho, mas Deus, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Ele lembrando daquela pergunta que Deus fez diretamente para Sara lá quando visitou eles na tenda. Falou assim: se existe alguma coisa que Deus pode fazer, é ressuscitar o meu filho. Abraão tinha isso na cabeça. Abraão não hesitou. Cara, o mesmo Abraão, como é louco isso, o mesmo Abraão que tinha medo da sua própria vida ser tirada por causa da esposa, que mentiu para reis dizendo que a esposa era só a irmã, com medo de morrer. O mesmo Abraão que tenta dar um jeitinho para ajudar Deus a ter um filho da promessa, deita com a serva. O mesmo Abraão que vacilou tantas vezes na fé é o mesmo Abraão que aqui agora não tem dúvida. É o mesmo Abraão que aqui está disposto a sacrificar o único filho porque Deus mandou. Verso 14. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Em hebraico, Yahuwah Jireh. Você pode ter ouvido isso também, Jeová Jireh. O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Esse monte, essa cadeia de montanhas de Moriá, nada mais, nada menos é que Jerusalém. Jerusalém. O Senhor proverá a paz. Abraão vai para o mesmo lugar onde ele tinha recebido a bênção de Melquisedeque lá atrás, em Salém, naquela região montanhosa. E ali em Jerusalém, naquela cadeia de montanhas, Deus proveu um sacrifício para Abraão. Verso 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como as areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Agora aqui tem muita coisa, cara, para a gente analisar. Mas eu queria ressaltar algumas. Primeiro de tudo, a promessa a Abraão da descendência, a promessa que Deus deu de terra e semente. Quando a gente vai na fala da descendência, no hebraico ele fala de semente. Então ele fala de terra e semente. A promessa é dada de graça para Abraão lá no capítulo 12.
mas a manutenção da promessa, a manutenção de tudo que tinha sido prometido a Abraão, ele é feito através do quê? Da obediência de Abraão. A fé aqui, ela é igual à obediência. Abraão tem fé, portanto ele obedece, ele não questiona. A nossa fé tem que ser exatamente assim. Nossa fé tem que ser igual obediência. E aqui é muito interessante, porque aí eu quero fazer já um wrap aqui dessa parte. Quando fala que por meio da semente, e da semente aqui em hebraico é o artigo definido, ele está falando da semente, de uma semente específica, que por meio dessa semente todos os povos da terra serão abençoados. E isso ressoa e ressignifica, adiciona um elemento a mais no que Deus tinha falado lá atrás em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, que nós lemos tanto, e fala assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, o descendente, a semente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Lá atrás, a promessa para Adão e Eva, da semente, do descendente dela que iria esmagar a cabeça da serpente. Aqui Deus fala de novo a Abraão que por meio do descendente, da semente dele, todos os povos da terra serão abençoados. E aqui falando desse amor, né? E fala, cara, é impossível não lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, filho unigênito, único filho. E aqui de novo, né, quando a gente vai no capítulo 22 aqui, que a gente está lendo, verso 2, fala: tome seu filho, seu único filho. O único filho de Abraão, a quem Abraão amava, a quem Deus nomeia o sentimento, leva o seu único filho para ser sacrificado no alto do monte, com um madeiro nas costas. Isso te lembra alguma coisa? Isso ressoa alguma coisa? Se não ressoa, eu já vou falar para o que tem que ressoar. Cristo. O que acontece com Abraão aqui, dando seu próprio filho para morrer, é Deus dando seu único filho para morrer. O que Isaac representa aqui é o que estava por vir. Era o sacrifício que Cristo iria fazer. É Deus mostrando para Abraão e mostrando para todos nós, mostrando para a humanidade o que ele haveria de fazer, dar o seu único filho em sacrifício. No mesmo lugar em que Abraão deu o seu filho em sacrifício. Jerusalém, Jeová Jiré, o Senhor proverá, no mesma cadeia de montanhas. Próximo ali, Cristo dá a sua vida. Deus dá o seu filho, seu único filho, meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Deus dá o seu único filho para morrer por nós. Pá! Quanta coisa. Isso aqui, estamos arranhando todos os significados e todas as facetas desse capítulo. Mas aqui já é Isaac como um tipo de Cristo, um exemplo, uma representação do que seria Cristo. É Deus mostrando o que significa para ele ter dado Jesus em sacrifício por toda a humanidade. Verso 19. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. E agora aqui vem um finalzinho do capítulo 22, vem uma genealogia aqui, que é interessante e tem um motivo de estar aqui. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Então, o irmão dele, com a esposa, recebeu notícia que ele teve filhos. Uz, o mais velho, Bus, seu irmão, que da hora, né? Uz e Bus. Acho que seria um nome da hora para filhos, se fossem gêmeos. Sim, Uz e Bus, da hora.
seu irmão. Buz, inclusive, se você vai abrir lá em Jó, primeiro livro da Bíblia a ser escrito, capítulo 32, verso 2, fala que Eliú, que é um dos amigos lá de Jó que aparece para falar com Jó, Eliú era descendente de Buz. Olha que louco. Ou seja, Jó era ali, ó, contemporâneo de Abraão. Então, verso 21, Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quéside, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Quem será que é essa Rebeca, hein? Betuel, pai de Rebeca, mas também pai de Labão, que iremos ver mais pra frente. Labão e Rebeca eram irmãos, mas provavelmente Labão não é citado aqui porque talvez Labão não tivesse nascido nessa época. Mas fala que Betuel era pai de uma certa Rebeca. Por isso que colocado aqui, Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. E assim terminamos o capítulo 22. Mas, cara, capítulo 22, eu quero que vocês, assim, leiam mais. Vocês que têm filhos, leiam, meditem, vejam todas as nuances e toda a fé e tudo o que representa, porque esse capítulo é incrível. Esse capítulo é emocionante. Teremos uns capítulos mais emocionantes aqui pra frente. Tem um capítulo aqui pra frente, eu não vou dar spoiler, que eu choro toda vez que eu leio a história. Mas enfim. Mas tá mais pra frente aqui. Mas o importante, duas coisas assim, vai ter várias coisas importantes nesse capítulo, mas eu queria ressaltar primeiro. A fé de Abraão dando resultado em obediência. Fé e obediência estão aqui, ó, ligados. Não tem como você desligar fé de obediência. Não tem como você desligar a obediência de fé. O eis-me aqui de Abraão é o nosso eis-me aqui que tem que ser todos os dias. Deus chamando, eis-me aqui, tô aqui. Porque daí vier, Deus, pede. Por mais que seja absurdo, por mais que o Senhor esteja pedindo hoje para eu largar um trampo, por mais que o Senhor esteja pedindo para eu largar amizades, por mais que o Senhor esteja pedindo eu para largar um relacionamento, um namoro, mudar de cidade, mudar de país, eis-me aqui. Essa fé e essa obediência juntas. E se vocês entenderam, pelo menos, da fé e obediência, e que toda essa história é um prenúncio da história de Cristo que estava por vir, por enquanto já está ótimo. Que vocês entendam esse amor. Que vocês tentem compreender, se vocês não compreendem, que eu também não compreendo. Vamos meditar, vamos estudar, vamos, cara, ler e reler, e reler, e reler, e reler. Logo mais, daqui a alguns tempos, chegaremos na Semana Santa, né? Páscoa, relembrando a morte de Cristo, e eu vou fazer aquela semaninha de oração clássica que eu sempre faço, que é ler os dias, né, da semana, o que Cristo fez no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta da Semana Santa. Tenham isso em mente. É muito legal. Mas por isso, já estamos avançados do horário. Vamos fazer uma oração. Pai amado e querido, que história, Pai. Que história. Abraão aqui com uma fé que eu não faço ideia, Pai. Se eu que não tenho filhos não faço ideia, imagina para quem tem filhos, Pai. E ler uma história dessa. E tentar entender e compreender a fé de Abraão. A ponto de dar o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem ele amava, para ser degolado, para ser queimado. E ele tinha a fé e a certeza de que o Senhor iria ressuscitar o filho. A gente não consegue compreender. Eu, pelo menos, Pai, não consigo compreender essa fé. Por favor, Pai, me dê essa fé. Por favor, Pai, nos dê essa fé de Abraão.
Abraão teve seus defeitos. Abraão era um ser humano como todos nós. Momentos de deslize. Mas aqui mostra, Pai, que apesar dos deslizes, Abraão era um homem que tinha completamente a fé em Ti, Pai. Que o Senhor ia dar um jeito. O eis-me aqui de Abraão, no começo e no fim. É um eis-me aqui de prontidão, é um eis-me aqui de estar completamente aberto, disponível, com os ouvidos atentos às suas ordens, Pai. Que nós possamos sempre responder a Deus, esse eis-me aqui. Que nós sempre possamos estar prontos a Te obedecer, Pai. Que a nossa fé, que nós clamamos dizer que temos, que nós afirmamos ter, Pai, que essa fé seja mostrada em obediência a Ti, Pai. Por mais que absurdo que seja os pedidos que o Senhor possa fazer pra gente. Que nós possamos lhe obedecer, Pai. E que nós possamos meditar nessa história e pensar na Tua história, Pai, aqui na Terra. Quando Deus Pai lhe enviou para cá, Pai, para o Senhor morrer por nós. No mesmo monte, no mesmo lugar em que Abraão deu seu filho para ser sacrificado, Pai. Que nós possamos meditar nisso dia e noite. Na grandiosidade do feito que o Senhor fez na cruz do Calvário. Carregando o madeiro nas costas, subindo o morro, assim como Isaac carregando o madeiro nas costas, morro acima. Que nós possamos, Pai, ser imensamente gratos a Ti. Nosso coração, Pai, só tem a agradecer pelo que o Senhor fez, e esse agradecimento vem através da nossa obediência. Amém, porque o Senhor veio fazer o que o Senhor fez aqui. Amém pelo seu sacrifício na cruz por nós. Que o Senhor seja com todos nós, Pai. Ao estar no finalzinho dessa semana, que o Senhor seja com os nossos queridos, Pai. Que o Senhor seja com os nossos familiares, nossos amigos, onde quer que eles estejam. Seja também com os menores do Teu reino, Pai. Seja com os que estão em situação de vulnerabilidade. Seja com os que estão morando nas ruas. O Senhor veio também, principalmente, para morrer por esses, Pai. Os que estão passando fome, os que estão passando sede, os que estão doentes, hospitalizados, as famílias que estão enlutadas, famílias que estão passando por tragédias, Pai, seja por drogas, seja por separação, seja por uma doença, famílias que estão tendo que deixar seus lares, refugiados que estão tendo que deixar seus países por conta de guerra, perseguição política, religiosa, lares que estão sendo destruídos por desastres naturais, Pai, deslizamentos, chuvas, terremotos, vulcões, Pai. Seja com esses menores do reino. E nos apresente os menores para podermos abençoar, Pai. Para sermos Sua mão sobre eles, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Perdoa a nossa falta de fé, Pai. Perdoa o nosso coração rebelde. Perdoa a nossa desobediência. Mas ao mesmo tempo que o Senhor nos perdoa, nos dê a convicção de que o Senhor quer nos usar, independente dos nossos defeitos. Que o Senhor nos ama, independente de nós, Pai. Que nós possamos diariamente entregar o nosso coração a Ti e responder, estar sempre dispostos a responder, eis-me aqui, para o Teu chamado, Pai. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, por amor de Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Se é a primeira vez que vocês estão entrando aqui no Clubhouse, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9h, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós lemos e estudamos o capítulo 22 de Gênesis. Amanhã nós iremos ler capítulo 23 e assim por diante. Então, se é a primeira vez que você está aqui, me adiciona como seu contato aqui no Clubhouse, ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado, avisada toda vez que eu iniciar a sala, e você vai ser avisado ou avisada. Mesma coisa aqui no Instagram. Se é a primeira vez que você está vendo aqui a live no Instagram e gostou do projeto, me adiciona aqui como seu contato, ativa o sino de notificação do meu perfil. Lá você vai ter lá live, ser notificado toda vez que o Gustavo iniciar a live. Você vai ser notificado toda vez. E, principalmente, se você gostou disso e você tem gostado e tem acompanhado,
Indica para as pessoas que você gosta, indica para as pessoas que você sabe que tem o interesse de estudar a Bíblia de forma sistemática. Nós fazemos isso aqui todos os dias e caso vocês percam as lives, vocês percam o que está acontecendo ao vivo, nós temos o nosso podcast no Spotify, só procurar por Bora Ler a Bíblia lá no Spotify. E também temos o nosso canal no YouTube, que eu subo também as lives aqui do Instagram lá pro canal do YouTube. Beleza, gente? É isso. Tenham todos aí um ótimo dia. Deus abençoe a todos e até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 23. Um beijo, um abraço, valeus e falows!